Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, certo? As aulas de vocês eu sei que são à tarde, mas como eu estou postando agora pela manhã para que vocês tenham mais tempo para fazer as atividades, então, bom dia. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde. Tivemos nossas avaliações, uma semana de estudo para os professores e descanso para vocês. Espero que tenham realmente descansado para a gente começar agora as nossas aulas. Peço que assistam o vídeo com bastante atenção, todo o vídeo, porque nele eu vou explicar todo o conteúdo direitinho, e façam as atividades, porque além de elas serem as frequências de vocês, também são pontos para somar com a nota, então para ajudar na nota, para ficar com a nota boa, tá certo? Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom, pessoal? Mas vamos fazer, eu sei que é cansativo, estamos passando por um momento difícil, mas nós temos que estudar dessa forma porque é a mais segura no momento, tá bom, pessoal? Então vamos continuar, falando, a gente falou sobre reações químicas, agora nós vamos falar sobre as leis ponderais, certo? Então o que são essas leis ponderais? Esse nome é bem estranho, né? Mas essas leis ponderais, elas surgiram assim. Os cientistas, após todas as descobertas do átomo, modelo atômico e chegando às substâncias, às reações químicas, eles começaram a ver o que acontecia com essas reações químicas, com a massa, ou seja, com a quantidade de reagentes e produtos, se era igual, se era diferente. Então eles começaram a estudar e aí eles criaram o que a gente chama de leis ponderais, que são leis universais que vão estudar as reações químicas de acordo com as massas dessas reações químicas, dos seus membros, que são reagentes e produtos, não é isso? Então a gente pode definir que elas são leis universais que regem todas as transformações químicas com base em suas massas. Isso são as leis ponderais. Nós temos duas leis ponderais que são as mais importantes, mas antes de falarmos sobre elas, vamos falar sobre esse químico russo aqui, Mikhail Lomonosov. Esse carinha aí, ele foi o primeiro a estudar e ele, na época que ele começou a fazer esses estudos, já se havia uma ideia da lei da conservação das massas, ou seja, já se havia uma ideia de que as massas, numa reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, certo? A massa do início é igual à massa final, mas nesse momento surgiram indagações. Isso é num sistema fechado, que é um sistema que não tem alteração do ar, nem do vento, nem nada, um sistema isolado. Então os cientistas começaram a pensar, e se fosse um sistema aberto, teria diferença ou não? Então começaram a acontecer essas indagações. Então o Mikhail Lomonosov foi o primeiro a ver que quando acontecia a calcinação do mercúrio, o que é calcinação, pessoal? Ó, aqui no livro de vocês tem assim, calcinação é o termo genérico que abrange diversos tipos de reações químicas em que um material sólido é submetido ao calor para a obtenção de um novo material. Então, no caso, eles pegavam o metal, colocavam em alta temperatura, o mercúrio, na verdade, colocavam em alta temperatura para obter outro produto. Então, ele viu que o Mikhail Lomonosov foi o primeiro a ver que em sistema aberto e em sistema fechado, a calcinação do mercúrio tinha massas de produtos diferentes. Só que devido ao seu estudo ser muito restrito dentro da própria Rússia, ele não ter divulgado o seu trabalho para a comunidade científica, o trabalho do Mikhail Lomonosov ficou como se fosse esquecido. Posteriormente, o Antoine-Laurent Lavoisier, ele conseguiu provar que a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos, independente do sistema aberto ou do sistema fechado. E aí, o Lavoisier criou o que nós conhecemos hoje como Lei da Conservação das Massas ou Lei de Lavoisier, em homenagem ao Antoine-Laurent Lavoisier. Essa lei dele diz o seguinte, que a massa dos reagentes, em uma reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Há uma outra definição também que diz assim, dessa lei, que diz assim, na natureza nada se cria, nada se muda. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é uma outra descrição dessa lei do Antoine-Laurent Lavoisier. Então, a lei da conservação das massas diz isso, que a massa dos reagentes, em uma reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, tá bom?
Posteriormente, depois da criação do Antoine Laurent Lavoisier, veio a criação da Lei das Proporções Definidas, ou Lei de Proust, certo? Ela recebe esse nome também em homenagem a Proust, que foi o seu criador, Joseph Louis Proust, que era um químico também francês. E o Proust, ele percebeu o seguinte, ele percebeu que se eu pegar uma reação química e eu dobrar a massa dos reagentes, a massa dos produtos também dobra. Se eu triplicar a massa dos reagentes, a massa dos produtos também triplica. Então, a partir daí, ele criou a lei das proporções definidas, que diz assim, ao dobrar a massa de um reagente, é necessário dobrar a massa do outro reagente para que seja formado o dobro de produtos. Ou seja, a lei das proporções definidas diz que a massa dos reagentes dos produtos, ela vai se modificar, mas numa proporção definida. Ou seja, se eu dobro o reagente, eu dobro o produto. Se eu triplico o reagente, eu triplico o produto. E aí foi criada a lei das proporções definidas, ou lei de Proust, tá certo? Então são essas as leis universais mais importantes que a gente tem para estudar, né? Que a gente falou hoje, tá certo? Então, por hoje era só. Eu vou colocar para vocês a atividade. Assiste um vídeo todinho e vou colocar a atividade. A atividade vocês já sabem, devem copiar perguntas, respostas e mandar a foto para mim da atividade resolvida no PV, no meu PV ou no nosso grupo de ciências, tá bom? Não é para colocar a atividade resolvida no grupo que eu tô postando esse vídeo, tá bom? No meu PV ou no grupo de ciências. Qualquer dúvida eu tô disponível de 7 até as 5 para tirar a dúvida de vocês. Receba a atividade até no prazo máximo, que é o quê? Na próxima quarta-feira, tá bom? Então qualquer dúvida é só chamar e façam a atividade, lembrando que ela vale frequência e nota. Tchau e um abraço para todos vocês.